meus queridos amigos, minhas queridas irmãs, meu querido avião, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, que Jesus, a luz do mundo, nos abençoe, nos ilumine, nos ajude no aprendizado e na condução da palestra dessa noite. Temos uma missão muito árdua e muito difícil: falar sobre Allan Kardec, missionário de Jesus. Essa figura ímpar que tentaremos em alguns minutos demonstrar a grandeza desse espírito de escola, de modo a nos inspirar, a nos auxiliar nos momentos de dificuldade, de vacilação, nos momentos das provas, porque temos que passar na terra, através do seu exemplo, a sua dedicação, o seu amor por Jesus de Nazaré. No distante ano de 1369, na cidade de Roussinac, na antiga Boêmia, reencarna o espírito que iria se tornar conhecido na terra com o nome de Ian Hus. Desde criança, sua mãe já lhe falava da importância de não se submeter àquilo que não fosse a verdade, que deveria, acima de tudo, prezar pela máxima da verdade, inspirar em Deus, buscar a força, a dedicação. E aquele menino de uma inteligência invulgar, em pouco tempo torna-se teólogo e passa a pregar na cidade de Praga, na antiga Tchecoslováquia, arrebatando muitos corações para Jesus. Ian Hus, muitos acreditam, é uma das encarnações de Allan Kardec. Desde aquela época, conhecendo a mensagem de John Wycliffe na Inglaterra, que desde 1349 inicia sua missão, trazendo uma série de questionamentos para a igreja medieval, defendendo que o Evangelho deveria ser traduzido para a língua local, que as pessoas deveriam beber na fonte pura do Evangelho, que não aceitavam-se as indulgências, a tirania da igreja, que naquela época dominava também o poder temporal e não somente a autoridade espiritual sobre o planeta. Ian Hus, inspirado por John Wycliffe, traduz o Evangelho para o tcheco, e seus sermões calorosos chamam muitas multidões, e ele começa a ser perseguido pelos bispos de sua cidade, que o acusam de ser herege, de contestar a Santa Igreja Católica. E um dos bispos chega a proibir que se celebrem missas na cidade, tentando calar a voz de Ian Hus. Ele fica proibido de lecionar, e, tendo recebido o convite do imperador Sigismundo, que lhe era amigo pessoal, que conhecera as suas teses, das quais simpatizava muito, ele convida Ian Hus para Constança, onde seria celebrado o concílio, onde ele certamente, com a proteção do imperador, poderia defender-se, expor suas ideias e finalmente poder pregar livremente. Ian Hus, a princípio, preocupa-se para deixar a sua terra, mas recebe um salvo-conduto de Sigismundo
E ele, como todo idealista, como todas aquelas pessoas de bom coração, sem enxergar a maldade, sem enxergar a podridão que todos nós carregamos, porque, como Jesus mesmo asseverava, os olhos são a lâmpada do corpo. Se teus olhos são bons, todo o teu corpo terá luz, mas se teus olhos são maus, todo o teu corpo estará em trevas, e quão grandes serão essas trevas? Então, as pessoas boas normalmente são pessoas puras, que não veem a maldade no coração de terceiros. E ele, com grande fé, defendendo o seu ideal, dirige-se à cidade de Constança, na Prússia, com a guarda, com a proteção de seu amigo Sigismundo. Entretanto, lá chegando, é sumariamente encarcerado. Vai ao calabouço, infecto, imundo. Passa muito tempo, fome, frio, contrai pneumonia, aguardando, mesmo com a proteção de Sigismundo, que pudesse defender a sua tese, a tese de John Wycliffe, e recebe a visita de um bispo que conhecia, que ele acreditava ser seu grande amigo. O bispo Antônio dirige-se à cela e, em vez de saudá-lo, em vez de levar a palavra amiga e de consolo, lhe pergunta: e então, minha moça, já se arrependeu das tuas heresias? Ele leva um choque e vê aquele sacerdote discorrer contra as teses que ele esposa, ao que ele redargue que está tão somente fazendo o que o Evangelho nos prega, e que gostaria de levar essa mensagem, e que não se tratam de heresias. Mas o bispo Antônio não gosta. O imperador Sigismundo vai ter com ele, com Antônio, e fala que tem simpatia pelas teses de Arrus, que acredita razoável que as pessoas tenham conhecimento da Bíblia na sua própria língua. Aquela época, e mesmo durante muitos anos, na juventude de Eurípides Barçanufo, aqui no Brasil, ainda em 1880, 90, as missas eram celebradas em latim. As pessoas não tinham acesso à literatura bíblica porque acreditavam. Os sacerdotes acreditavam que o povo não compreenderia os mistérios da fé. Mas Sigismundo, argumentando com Antônio, ele lhe diz: não é de boa política, aliás, é uma política muito infeliz, que o imperador da Prússia defenda as ideias de um herege. O imperador, dono do poder temporal, assevera: mas as labaredas da Inquisição não atingirão o imperador da Alemanha. E Antônio lhe redargue dizendo: talvez as labaredas não possam alcançar o imperador da Prússia, mas certamente a excomunhão o alcançará. Aquela época, meus amigos, ser excomungado era talvez mais terrível que padecer na fogueira da Inquisição, porque a alma era condenada ao inferno. As penas eternas, todos os familiares, todas as pessoas, todos os outros principados e reinos se afastariam do imperador Sigismundo. Ele, então atado, não pode defender Arrus, e Antônio exige que ele lhe retire o salvo-conduto. E um dia, quando estão reunidos no concílio, vários bispos da Itália, da Romênia, da Hungria, que são convidados a Constança
quando Yahus acredita que terá a oportunidade de defender-se, ele não pode falar. É sumamente condenado pelo crime de 23 heresias diferentes. Yahus sabe que será condenado à morte, à fogueira. E quando está no calabouço, aquele homem frágil, magro, doente, vê um dos seus carcereiros se aproximar e lhe questionar: Yahus, nós estamos sabendo do que está se sucedendo, e muitas pessoas estão apostando se você irá ou não defender os seus princípios, ou se irá renegá-los. E eu gostaria de saber o que você vai fazer. Vejam a que ponto chega a mesquinhez da humanidade. Yahus, inspirado, diz àquele homem que aposte todo o seu dinheiro, porque ele não irá negar os seus princípios. Porque assim como Jesus afirmava, aquele que quiser ganhar o mundo, perderá a sua vida. Aquele que, ao contrário, doar sua vida por amor ao reino dos céus, ganhá-la-á. Yahus prossegue. E numa tarde quente de julho, onde as pessoas se acotovelam para assistir à condenação que o próprio bispo Antônio lhe impõe, Yahus está diante daquele homem. Ele lhe tira parte de suas vestes, ele condena pelas heresias, coloca-lhe o chapéu de heresiarca com a frase escrita em latim, onde estava também desenhadas as portas do inferno, onde a sua alma queimaria por toda a eternidade. Yahus, naquele instante, a sua figura agiganta-se e ele é conduzido ao pátibulo da fogueira. Naquele instante em que tem as labaredas a beijar-lhes os pés, ele diz as seguintes palavras: Jesus, tu deste tua vida por amor à humanidade. Hoje eu te dou a minha vida por amor a ti. E exclamo: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. E deixa a terra pronunciando as palavras que o tornariam célebre. Hoje assais um pato, porque Rus em tcheco significa pato ou ganso, mas dia virá, que não está muito distante, em que ele retornará qual um grande cisne pairando sobre as grandes alturas, e vossas labaredas não o alcançarão. E no dia 3 de outubro de 1804, na mesma data em que se comemora a partida daquele que foi o Sol de Assis, em 3 de outubro ressurge Hippolyte Léon Denisard Rival, um menino também de inteligência incomum, filho de um juiz e de uma professora. O senhor Jean Baptiste Antônio Rival e a senhora Jeanne Louise do Ramel, na cidade de Lyon, antiga Lugdunum, nas antigas Gálias, uma cidade que fora a segunda mais importante do Império Romano, onde muitos generais, muitos líderes, centuriões, buscavam repouso na aposentadoria.
a cidade de Lyon, a terceira mais importante da França, recebe aquele espírito de escola que iria ser responsável pela codificação da doutrina espírita. Esse menino é levado com 9, 10 anos de idade para a Suíça, para o castelo de Zainger, estudar com o eminente pedagogo, o professor Johann Henry Pestalozzi, um grande mártir, um grande nome da educação. E naquele colégio incomum, onde os alunos não recebiam prêmios nem castigos, que não se utilizava da palmatória, que iria inspirar espiritualmente, porque Eurípides Barçanufo jamais tivera contato com aquelas ideias, mas iria inspirar certamente o Liceu Sacramentano, posteriormente Colégio Allan Kardec, a primeira escola espírita do mundo, na pequenina cidade de Sacramento, nas Minas Gerais. Naquela escola, que pregava diversas disciplinas, não somente as tradicionais, mas também o canto, a música, o teatro, que ensinava botânica, conduzindo os alunos para as florestas, que ensinava esgrima, artes plásticas, belas artes, que ensinava esgrima, patinação no gelo, na época em que lhe era propícia, física, química, anatomia comparada, outras línguas, aquele instituto que se tornaria célebre em todo o mundo. E aquele menino se torna um dos mais fervorosos discípulos de Pestalozzi. Vai a Paris, lá institui uma escola de primeiro grau, que infelizmente, por serem as instituições pedagógicas dirigidas pelas igrejas, as escolas particulares enfrentavam inúmeras dificuldades. E em menos de um ano, Kardec e Hippolyte Léon de Rivail têm que encerrar suas portas, mas posteriormente abre o Instituto Rivail, escola que perduraria por quase 10 anos, revolucionando o ensino na França. Aquele jovem com apenas 24 anos de idade, que escreve uma proposta de melhoria do ensino público para a França e entrega ao Congresso, ao Parlamento francês. Aquele menino que se notabilizara pela sua inteligência, professor, que tinha como seus alunos seus verdadeiros filhos, chamava-os meus amigos. Casa-se com uma de suas professoras, a senhorita Amélie Gabrielle Boudet, a suave Gabi, 9 anos mais velha que ele, mas que não aparentava. As mulheres podem ficar tranquilas. Era dotada de uma grande jovialidade, professora de belas artes e mais outra matéria. Amélie Boudet se torna a sua grande companheira. Ele institui então várias disciplinas no Instituto Rivail, levando para seus alunos o conhecimento de que era portador. Ele que era professor de química, de física, de fisiologia, anatomia comparada, aritmética, que dominava 5 idiomas: o francês, o italiano, o alemão, o espanhol, que posteriormente traduziria vários livros, inclusive Telêmaco de Fénelon, que traduziria diversas outras obras, porque o seu sócio no Instituto Rivail, um de seus tios, que
que tinha o mau hábito, o vício da jogatina, que era viciado no jogo, que gastava todos os recursos em balneários na Alemanha, em outros países. Rivaio é obrigado a encerrar aquelas portas e vai trabalhar com muita humildade como guarda-livros em 3 empresas diferentes, e com muito esforço salda todas as dívidas, dedicando-se ao ensino no Instituto Polimático de Paris, levando o conhecimento e o amor para seus alunos. Mas um dia, ele que conhecera o magnetismo, que estudara o trabalho de Anton Mesmer, ele é convidado para conhecer um fenômeno que durante 4 primaveras comoveu toda a Europa e até mesmo aqui no Brasil, na América, o fenômeno das mesas girantes e falantes, quando nos salões da alta sociedade as pessoas reuniam-se em volta de mesas e, colocando as mãos sem tocar-lhes, as mesas começavam a girar, a bater e a responder perguntas sim ou não, e mesmo instituíram um alfabeto para tantas batidas, significando cada letra, e várias respostas eram trazidas às indagações daquelas pessoas que se divertiam com aqueles fenômenos. Era a época de despertar-se a humanidade pelos fenômenos. Hoje não mais necessários. Hoje o Espiritismo é propagado pela sua filosofia, pelas suas máximas da caridade, pelo exemplo, pela transformação íntima da mensagem que é portador. O fenômeno não é capaz de nos tornar espíritas. Muitos de nós poderemos assistir nas televisões um mágico célebre como o Dr. David Copperfield, que alguns anos atrás fazia sumir diante das câmeras de televisão até mesmo um Boeing 747. As pessoas curiosas são trazidas, mas com a mesma velocidade que chegam, vão embora, sem o menor interesse em transformar-se. Porque o Espiritismo não enfrentaria, nos diz o Livro dos Espíritos, tão somente as convicções, mas queria enfrentar, sobretudo, interesses. Então nós não temos o interesse de nos espiritualizar. A cultura da atualidade, a sociedade prega o imediatismo, a busca dos prazeres efêmeros, o aqui, o agora, a felicidade efêmera a qualquer preço, o materialismo. E Allan Kardec sempre defendeu que o Espiritismo não veio combater as religiões, mas fortalecê-las. Que o maior inimigo do Espiritismo é sim o materialismo. E muitos ainda não querem enxergar a verdade, que brilha como um sol, porque estamos ainda muito apegados à matéria, muitos apegados ao egoísmo, ao orgulho, aos instintos da animalidade. Então, naquela época remota, Kardec, Rivaio, trava contato com aqueles fenômenos, mas que não lhe dá nenhuma atenção. Apenas, depois de ser convidado pelo seu amigo, o Sr. Fortier, um homem muito sério, inteligente, culto, também um magnetizador, é que ele aceita participar de uma sessão e até mesmo redargue: no dia que me provarem que uma mesa tem nervos, que ela é dotada de músculos para se movimentar, eu acreditarei. Mas quando interroga as mesas girantes,
Percebe que elas respondem não tão somente a perguntas comuns, mas questionamentos de alta filosofia, questões formuladas mentalmente e até mesmo em outros idiomas, e tem a revelação de que não são as mesas que falam, mas que são as almas dos homens que já viveram na terra, que vêm responder aquelas questões. Ele, com sua lógica diamantina, com seu instinto de pesquisador, dedica-se a investigar aquele fenômeno e recebe cerca de 50 cadernos contendo várias perguntas, várias respostas, várias comunicações mediúnicas, e começa a organizar, sistematizar, classificar, separar o joio do trigo, e começa a elaborar a codificação da doutrina espírita, secundado por duas jovens de 14 e 16 anos, as meninas Caroline e Juliette Baudin. Elas são responsáveis pelas 501 perguntas e respostas da primeira edição do Livro dos Espíritos. Aquela obra que foi submetida ao monge, porque tudo, para ser publicado naquela época, haveria de ser submetido ao controle da igreja. O monge que se dedica a estudar o Livro dos Espíritos na sua primeira edição, carimba com a assertiva nihil obstat, nada obsta em latim, e mesmo elogia aquela obra. Deve ser coisa dos Espíritos, e é lançada numa manhã de primavera na livraria de Vissier d'Antin, no Palais Royal, em Paris, a cidade de luz, o Livro dos Espíritos, em que comemoramos hoje 151 anos do seu lançamento em 18 de abril de 1857. Esta obra magistral, que marca o início da doutrina espírita na Terra, é sem dúvida o início de uma nova era, de uma nova transformação para toda a humanidade. Algumas pessoas me perguntam, eu que tive a oportunidade de viajar ao exterior, eu tenho uma irmã que mora na Califórnia, nos Estados Unidos, e outra que mora na Dinamarca, na Europa, porque cearense somos, parece que esse povo nômade, e disse que pode se encontrar um cearense em toda parte, até mesmo no Japão. E visitando minha família, aproveitei para ministrar algumas palestras, e as pessoas me perguntavam, Nazareno, mas por que o Espiritismo cresceu tanto no Brasil? Um país ainda em desenvolvimento, por que ele não cresceu mais ainda na França, na Bélgica, na Europa, nos Estados Unidos da América? Por que o Brasil é o maior país espírita do mundo? Eu lhes disse que não tenho uma resposta, mas que talvez tenhamos alguns motivos para acreditar que foram por dois motivos principais. Porque no dia 29 de agosto de 1831, temos a estrela da constelação do Cristo, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, descendo à terra. Médico dos pobres, político exemplar, um homem probo, íntegro, conhecido pela sua caridade, honestidade, retidão, conhecer a doutrina espírita e declarar-se espírita de público no salão da Guarda Velha para mais de 2.000 pessoas, intelectuais, políticos, médicos, as maiores autoridades de sua época. Num período em que as casas espíritas eram apedrejadas,
Bezerra de Menezes escreve nas colunas de O País, com o pseudônimo de Marx, defendendo a doutrina imortalista dos espíritos. Logo em seguida, no 1º de maio de 1880, desce à terra outra estrela, Eurípides Barçanufo. E no dia 2 de abril de 1910, o pequenino Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico, que durante 92 anos dedicou-se ao semelhante, à caridade, à mediunidade com Jesus, fazendo o que Francisco de Assis asseverava, que as palavras podem até convencer, mas é o exemplo que arrebata as multidões. E Chico, com seu exemplo de amor, 421 livros é o número que temos até hoje, uma obra incomparável de trabalho, de renúncia, de humildade, se torna o maior divulgador da doutrina espírita em todo o planeta. Eu não tenho a menor dúvida, meus amigos, que se Bezerra de Menezes, se Chico Xavier houvessem reencarnado na França, a França seria o maior país espírita do mundo. Mas o qualificador somente tivera 14 anos para reunir todos aqueles estudos, sistematizá-los, escrever milhares de páginas. Somente os 5 primeiros livros já chegam às milhares de páginas. Ele que sozinho, ressalte-se, foi responsável pelos 12 volumes da Revista Espírita, que editava mensalmente. A primeira edição, às suas expensas, com o seu próprio dinheiro, enfrentando inúmeras dificuldades. Então, nosso querido Hipólito Leônidas Arrivaga conhece a doutrina espírita, organiza os seus ensinamentos e dedica desde os seus 55 anos até a sua morte com 69, condenou-no com dedicação e afinco, como um dia já houvera doado sua vida por amor a Jesus. Renuncia aos gozos, ao lazer, ao descanso. É muitas vezes advertido pelo seu médico, o Sr. Demer, que ele insiste dizendo: Rivaio, por favor descanse, repouse, porque você está dedicando-se em demasia. O Sr. Demer morre e retorna em uma comunicação mediúnica, dizendo-se delegado dos bons espíritos, para trazer a mensagem de que Kardec deveria repousar um pouco mais, que deveria reduzir um pouco as atividades. Mas ele, depois de conhecer todo aquele edifício doutrinário, depois de conhecer Jesus como ninguém jamais tenha conseguido extrair do Evangelho todas as máximas, toda a beleza dos ensinamentos do Cristo, ele dedica-se de tal modo que desencarna, possivelmente, antes mesmo do tempo devido. Dedica a sua vida por amor a Jesus. Ele que tivera tantas dificuldades, que enfrentou muitas críticas, companheiros mesmo da Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, que funciona inicialmente em sua casa, aqueles companheiros que à sua frente lhe dirigem palavras boas, apunhalam pelas costas com críticas, com inverdades e calúnias. Mas ele já houvera sido advertido pelo Espírito Verdade, que enfrentaria muitas dificuldades.
ele com extrema humildade, que jamais ufanou-se de ser o fundador do Espiritismo, mas que defendia sim, como sendo aquele soldado que marcha à frente do exército, expondo a sua vida, a sua honra, a sua pessoa, porque através dele a doutrina espírita era atacada. Ele que surgia como um verdadeiro leão para defender a doutrina imortal, que jamais defendera-se somente quando a doutrina era atacada pelo seu intermédio. Ele que não tinha dispõe de tempo para as pequenezas, para essas discussões. Ele que dizia que os maiores inimigos do Espiritismo não são os seus detratores, aqueles que se declaram abertamente como oponentes da doutrina espírita. Os maiores inimigos do Espiritismo são aqueles amigos inábeis e desastrados, que subvertem os conceitos, que não estudam e que não ensinam propriamente a doutrina espírita. Ele que recebeu o ataque do clero, dos cientistas, dos ateus, materialistas de sua época, continua firme e perseverante, entregando a obra que conhecemos hoje. Esse tesouro que nos é trazido incólume, porque ele esteve sempre à frente para defender. Já não mais tendo o que dizerem a seu respeito e contra o Espiritismo, que estava alicerçado em bases inamovíveis, os seus inimigos passam mesmo a atitudes muito ignóbeis. Contratam uma senhora para participar de uma sessão na Sociedade de Estudos Espíritas e fingir-se de louca para propagarem que o Espiritismo era uma fábrica de loucos. Quando, exatamente ao contrário, o Espiritismo, bem compreendido, é o melhor antídoto contra o suicídio e a loucura, nos ensina o próprio codificador. Ele que salvara, sem o saber, pessoas que iam atirar-se da ponte sobre o rio, e encontrando um livro molhado, borrado, o livro dos Espíritos lhe escreveram, dizendo que aquela obra houvera salvo suas vidas. Ele recebe aquela carta num dia em que tivera grandes enfrentamentos, estava quase combalido, cansado, e aure forças por compreender que aquela doutrina fora capaz de salvar aquele homem da morte pelas portas do suicídio. Ele que fora sempre desprendido e desapegado, que vivera às suas expensas, apesar das calúnias, dizendo que ele vivia com ostentação, que sua carruagem era puxada por 4 cavalos. Ele tem que dizer aos seus amigos da simplicidade com que vive. Ele que realiza inúmeras viagens para divulgar a doutrina espírita, viajando cerca de 370 léguas, 2.000 quilômetros, em carruagens, em locomotivas a vapor, muito rudimentares, com seus próprios recursos, que não se importava ajudar os mais necessitados, seja no Instituto Rivaio, permitindo que crianças pobres estudassem gratuitamente, seja ajudando anonimamente muitas pessoas em necessidade. Há uma carta da cidade de Ouvray. Vocês me perdoem, por favor, o francês, porque é um francês cearense, mas uma carta daquela cidade revela um dos muitos momentos da grandeza daquele espírito de escola, quando, sabendo que um homem em dificuldade, que era simpatizante da doutrina espírita,
já não tinha mesmo lenha ou carvão para aquecer-se no frio rigoroso do inverno. Kardec envia toda a coletânea de livros espíritos de que dispunha e um saco de moedas de ouro, escrevendo no bilhete: da parte dos bons espíritos. Era assim que sempre procedia, ajudando monetariamente, levando a luz, o consolo e a esperança a toda parte. Os desenhos, as pinturas que nós temos de Kardec aparentam um homem sisudo e muito sério, mas que não corresponde à verdade. Naquela época, todos que posavam para serem pintados ou mesmo submetidos a fotografias, ainda com muitas dificuldades, nós não tínhamos flashes, nós não tínhamos as máquinas da atualidade. Os flashes eram produzidos por magnésio que era incendiado. Ocorria uma verdadeira explosão e a pessoa, se não saísse correndo, tinha que permanecer séria, porque era próprio da cultura, da religião, que se postasse seriamente para aquelas raras oportunidades em que eram fotografados ou tinham seus rostos pintados. Mas todos os seus biógrafos registram que ele era um homem extremamente bom, dócil, amoroso, que convidava as pessoas frequentemente para jantarem em sua casa, que recebia com bom humor, com alegria, todos os seus companheiros. Ele que era mesmo defensor do teatro, que ensinava no Instituto Rivaio, que chegou mesmo a escrever uma pequena peça e que tinha amigos do meio artístico, admirador das artes, portanto. Kardec foi esse homem invulgar, que com tanto esforço, com tanto denoto, este homem extremamente preparado, inteligente, o bom senso encarnado, como afirmou o maior astrônomo da França em sua época, Camille Flammarion, no momento do seu funeral, referindo-se a Allan Kardec: o bom senso encarnado, a lógica com que ele crivou todos os estudos espíritas e nos permitiu conhecer essa grande revelação. Allan Kardec, portanto, nos trouxe esse grande legado. Vejam que Pestalozzi, o seu mestre, é importante registrarmos, era um espírito de vanguarda, ensinava, e temos essas máximas no Instituto de Verdun, que o amor é o eterno fundamento da educação. Não havia castigos, recompensas, os alunos podiam entrar ou sair livremente das aulas. Ele ensinava também que a intuição é o fundamento da instrução, que a individualidade do aluno deve ser sagrada ao educador, porque nós sabemos que a educação vem de educere, extrair do que jaz no interior do aluno os talentos que trazemos de outras encarnações. E também Allan Kardec faz as viagens, funda em 1º de abril de 1858 a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Em sua própria casa, eles alugaram também posteriormente, todas as terças-feiras, no Palais Royal, na Galeria de Valois, eles transferiram a sede da sociedade para uma sala alugada. Mas vejam que há dificuldades com o dinheiro que ainda hoje nós enfrentamos. Divaldo Franco nos diz que parece que os espíritas temos um escorpião no bolso, no outro um jacaré de uma bolsa imensa,
de uma boca imensa, um grande paradoxo para nós, porque junto com os judeus, nós somos a religião que tem o maior número de pessoas com bom poder aquisitivo. Somos os primeiros nos anos de escolaridade. Somos a religião que tem mais mestres, doutores, pós-graduados, bacharéis. Infelizmente, a maioria das casas espíritas, com raras exceções, mesmo as federativas da grande maioria dos estados do Brasil e no exterior, padecem grandes dificuldades por falta de recursos financeiros. Ah, Nazareno, mas é porque no Espiritismo não tem dízimo. E por que no Espiritismo não tem dízimo? Vocês já se perguntaram? Será que o dízimo é uma coisa ruim ou é uma coisa boa? O que é que vocês acham? Pergunta difícil, né? Vamos ver o que Jesus disse sobre esse assunto? Olha, pessoal, no Espiritismo não tem dízimo, nem nunca vai haver. Mas também se pressupõe que o espírita já tem consciência. E quem tem consciência sabe da importância de ajudarmos a nossa casa espírita, o nosso templo, que muitas vezes não tem melhores condições de receber as pessoas que aqui chegam. Essa casa, por exemplo, está lotada, paga um aluguel de mais de R$1.000 todos os meses, além de muitas outras despesas de eletricidade, de água, de limpeza, e a custa do trabalho de voluntários. Porque a única religião, pelo menos que eu conheço, é que não remunera os seus dirigentes. E as casas espíritas estão em estado de penúria. Mas Jesus fala aos apóstolos, quando ver aquela viúva pobre dirigindo-se ao gasofilácio, ela padecendo muitas dificuldades, deposita tão somente 2 pequeninas moedas de cobre, de um valor insignificante. Se fosse errado a oferta, o auxílio, Jesus teria dito: a senhora, por favor, não precisa ajudar, a senhora está precisando é receber. Mas ele, ao contrário, permite, porque sabe da importância daquele ato para aquela pessoa sentir-se útil, sentir que está ajudando aquela religião, aquela doutrina que tanto ama. Ele, ao contrário, diz aos apóstolos: vedes aquela mulher, ela doou muito mais do que todos os outros que aqui estão, porque ela deu do que lhes faltava. Nazareno, então por que no Espiritismo não tem dízimo? Nós vimos muitos desvirtuamentos e talvez por isso trazemos esses atavismos. Na Idade Média assistimos às indulgências, valores sendo cobrados, a salvação pelas obras, que os irmãos evangélicos de hoje não compreenderam, porque criticavam o que Martinho Lutero, esse monge agostiniano, que teve o pavimento produzido, a estrada pavimentada pelo sangue dos mártires de Arbus, de Jerônimo de Praga, um grande latinista que vai até Constança para salvá-lo, mas chega demasiado tarde, e do mesmo modo encarcerado e martirizado aos 82 anos. E no século XVI vem Martinho Lutero para pregar as 99 teses na porta da Catedral de Worms, contestando todos os abusos da igreja, cada vez mais sedenta de dinheiro e de poder, que dizia que se você pagasse, que desse bens para a igreja, tesouros, terras, você poderia retirar seu tio, seu pai, do purgatório, porque do inferno não tinha jeito. A salvação pelas obras doadas. Vimos também alguns irmãos de outras religiões dizendo que se você der 10 para a igreja, Deus lhe dará 20.
verdadeiro absurdo que nós jamais pregaríamos. Os recursos que são sempre bem-vindos são para a manutenção das atividades assistenciais, para a distribuição de víveres, de alimentos, de cestas básicas, da sopa, junto do Evangelho, da palavra amiga, para levarmos esperança, consolo e alegria a toda parte. No Espiritismo não tem muitas coisas que outras religiões têm, e as pessoas não compreendem, mas é porque nós temos que fazer um contextualizar o que se passara na época de Kardec. Estávamos em pleno século XIX. O positivismo de Augusto Comte, o racionalismo graçavam em todas as fileiras da ciência. Era alçada a condição de nova deusa. O que era religião era lançado ao fogo. Tudo que fosse de matéria religiosa era desprezado. E por isso os espíritos apresentam-na como sendo uma ciência que estuda a origem, a natureza e o destino dos espíritos e a sua relação com o mundo corporal, como uma filosofia de consequências ético-morais. E o primeiro livro e o segundo livro, o livro dos médiuns, tratam muito pouco do aspecto religioso. Uma pergunta de O Livro dos Espíritos, a mais importante. Quando Allan Kardec interroga as entidades venerandas qual o ser mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade para servir de modelo e guia, elas respondem: Jesus. Uma única pergunta. Somente no terceiro livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, em que Allan Kardec trava contato com o Evangelho de Jesus em profundidade, que recebe a inspiração e as mensagens de grandes doutores da igreja, de grandes missionários do Cristo. Ele então apaixona-se por Jesus e ele nunca mais será o mesmo. E a doutrina espírita alcança o sublime posto de religião, como ele mesmo assevera na Revista Espírita posteriormente. Uma religião no sentido amplo. Mas, portanto, o Espiritismo surge sem ter nada de comum às religiões, às imagens, altares. Deus deve ser adorado em espírito e verdade, como pregava o próprio Cristo. Não tem liturgias, rituais, paramentos, roupas especiais, sacramentos que reconhecemos e respeitamos muitíssimo, mas que o Espiritismo não se utiliza deles. Não tem liturgias, não tem palavras mágicas, amuletos, talismãs. Não tem hierarquia sacerdotal organizada. Não tem dízimo. Porque eles nos apresentaram o Espiritismo como algo diferente, para poder ser bem recebido pela sociedade da época, que abraçava a nova deusa ciência. É por isso que a gente não tem dízimo. Mas eu acho que até o próprio Kardec deve lamentar não ter instituído a ajuda financeira da Casa Espírita, porque ele padeceu desse mal. Após alguns meses, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas tem que sair da sala onde foi alugada para a casa, retornar à casa de Allan Kardec, porque os seus membros que haviam se comprometido de ajudar a pagar o aluguel não o fazem, e somente após terem o registro por escrito que eles iriam auxiliar é que ele pode retornar para fora de sua residência. Então vemos tantas dificuldades porque passou o nosso querido Kardec. Diziam que ele tinha a vida principesca. Diziam que mesmo um de seus netos havia difamado o próprio avô. Um grande absurdo, porque Kardec não teve sequer filhos, quanto mais netos. Mas um sacerdote da época
levantou essa vez. Vamos ver ele então, com sua fortaleza, com a sua coragem, defender Jesus, levar mesmo ao imperador Napoleão III, que gostava das demonstrações de Daniel Douglas Home, um dos maiores médiuns, apesar de não espírita, que a humanidade já conheceu. Kardec, por 3 vezes, e talvez mais, conduz-se ao castelo de Tuileries para levar o espiritismo também para o imperador e a imperatriz. Mas com muita humildade e discrição, não registra esses acontecimentos. Esse querido amigo, esse espírito de Skoll, teve também outras encarnações. Lhe é revelado através do espírito Zéfiro que uma de suas encarnações anteriores ele foi um sacerdote druida, que era vegetariano, conhecedor da doutrina da reencarnação e que tivera o nome de Allan Kardec. Ele adota esse pseudônimo e, apagando-se, evitando utilizar o seu próprio nome de grande prestígio na sociedade parisiense, reconhecendo que aquela obra não é sua, mas dos espíritos, assina-os com o nome de Allan Kardec. Faz como João Batista, que assevera que é necessário que eu diminua para que o Cristo cresça, e apaga-se na sua humildade para que a doutrina dos espíritos resplandeça. Este homem, dizem outros autores, nós não temos como asseverar com segurança, o próprio Divaldo restringe-se a ir à Rus, no seminário Holocausto pela Verdade, nos diz que, outros autores nos dizem, por exemplo, foi publicado na Revista Internacional do Espiritismo, que Allan Kardec teria sido o centurião Cornélios da Ordem de Rochester, que tem o servo curado por Jesus à distância, e o próprio mestre assevera que jamais houvera visto tamanha fé em todo Israel. Outros afirmam que teria sido o apóstolo Tomé, que dizem alguns biógrafos o mais culto de todos. E no Evangelho Apócrifo de Tomé, que nós temos notícia, um tratado de autoconhecimento em profundidade, assim como o Evangelho de Maria Madalena, também não reconhecido pelos cânones da igreja. Nós vamos encontrar também essa figura em vulgar. Outros, por sua vez, a título de ilustração e de conhecimento, traremos aos senhores, defendem que ele foi Elias, o grande profeta, que reencarna como João Batista, que entre os nascidos de mulher, que era como Jesus, dirigia-se àqueles que ainda necessitavam reencarnar, porque ele era o Filho do Homem, foi a primeira encarnação de Jesus na terra e única. Mas entre os filhos nascidos de mulher, João Batista é o maior de todos. Teria sido o nosso querido Kardec. São muitas especulações. Preferimos fazer como ele e os bons espíritos asseveravam, que é preferível rejeitar 9 verdades, aceitar uma única mentira, e levar essa doutrina com segurança, com solidez, para que ela possa chegar aos mais distantes corações. Nós vamos ver também que Allan Kardec foi questionado durante alguns anos, e ainda hoje. Companheiros de grande renome, palestrantes, subiram à tribuna para defenderem que Chico Xavier é a reencarnação de Allan Kardec. Companheiros, por outro lado, do mesmo modo ilustres e estudiosos, defenderam que não, absolutamente, que são personalidades completamente distintas.
E eu vou revelar aos senhores que nem mesmo lá no Ceará a gente sabe. Mas o nosso orientador espiritual, através da inspiração, porque nós não temos mediunidade ostensiva, fazendo estudo da mediunidade, eu descobri que tenho sim faculdade mediúnica do tipo obsessiva, só serve aos obsessores. Mas com misericórdia divina, em raros momentos temos a inspiração, que muitas vezes confundimos com nossos próprios pensamentos, mas que já tivemos revelação de ser um religioso, um frade de nome Samuel. E ele certo dia me disse: Nazareno, vocês não deveriam se questionar se Chico é ou não a reencarnação de Allan Kardec, porque essa pergunta não é importante, porque cada um deles cumpriu a sua missão de maneira irredutível. A pergunta que vocês deveriam talvez estar fazendo-se era por que a espiritualidade superior nos enviou Francisco Cândido Xavier depois de Allan Kardec, e não antes, e não simultaneamente, mas somente depois. E por que será? Qual era a característica mais marcante de Chico Xavier? A humildade. Chico era bom, era devotado, sabia renunciar por amor a Jesus, como poucos jamais o fizeram, mas ele era exageradamente humilde, tanto que incomodava algumas pessoas. Uma senhora certa vez foi visitá-lo, e ele disse: Chico, como você é maravilhoso, Chico, quantas mães você já consolou, quantos espíritos nobres vêm até nós através de suas mãos. Chico, você é um espírito muito elevado. E ele, todo encolhidinho, dizia: sou não, minha irmã, sou não. Meu nome é Francisco. Se tirar o Fran, fica somente o Cisco. Mas era o Cisco de Deus, não é? Era o Cisco de Deus. Outro dia, ele é instigado por outras pessoas, e ele declara-se tão somente um verme. E as pessoas dizem: isso, o que é isso, Chico? Um verme? Uma coisa tão abjeta. E vinha o seu orientador Emmanuel. Ele dizia: Chico, não somos todos nós que nos podemos comparar a um verme, não. Porque aquele animal, escavando o solo, areja as plantas, permitindo que elas cresçam com muito mais facilidade. E não somos todos nós que cumprimos a nossa missão com tanta determinação, assim como cumpre o verme o seu dever. E Chico disse: uai, meu irmão, e passou a declarar-se um subverme. Então Chico veio trazer a lição da humildade, porque eu confesso a vocês, meus amigos, que eu me reconheci mais orgulhoso depois que eu me tornei espírita, mesmo mais do que antes, quando fora 12 anos ateu. Porque eu fiquei tão fascinado com essa obra monumental de Allan Kardec, que fiquei achando que ela era a única verdade para todo mundo. Hoje, e não é a única verdade. Deus não deixou ninguém sem remédio. E nos diz de Paulo Pereira Franco, no Seminário Plenitude, que Deus inspirou as diversas religiões do mundo de acordo com as diversas necessidades dos povos, porque somos todos diferentes. Lá no Extremo Oriente certamente precisávamos da mensagem do hinduísmo, do brahmanismo, do shintoísmo, do budismo, do confucionismo, do taoísmo e de tantas doutrinas extraordinárias que nos falam da reencarnação. No Oriente Médio, certamente necessitávamos da mensagem do profeta Maomé, e quem conhece o Corão sabe tratar-se de uma lei de amor. No problema não são as sutras do Corão,
Mas os fundamentalistas, que assim como nós, um dia pegamos a Bíblia e promovemos as Inquisições durante cerca de 600 anos, as cruzadas, em nome da palavra de Deus, esquecemos da assertiva de Paulo: cuidado com a letra que mata, busquemos antes o Espírito que vivifica. E no Ocidente, as milhares de denominações cristãs, entre elas a nossa querida doutrina espírita. Então Chico veio para nos salvar da nossa vaidade intelectual, para que não nos tornássemos, como eu estava me tornando, um novo doutor da lei, um fariseu, hipócrita, orgulhoso, para que não estejamos na postura de condenadores, de apontar os impuros, como fizeram aqueles homens em sua época. Porque o conhecimento sem amor é extremamente perigoso, meus amigos. Quem é que se recorda o nome da árvore da lenda bíblica do paraíso perdido, onde se encontravam Adão e Eva, da qual extraíram o fruto proibido? Como era o nome da árvore? Não era macieira. Podem comer maçã à vontade. Aliás, há um ditado americano que one apple a day keeps the doctor away. Uma maçã por dia mantém o médico longe de casa. Não era maçã. Árvore do conhecimento do bem e do mal. E foi a perdição de Adão e Eva, segundo as tradições bíblicas. Então temos que tomar muito cuidado com o conhecimento. Temos que ter em consideração que a verdade é, como nos diz Emmanuel, uma joia, um diamante de extrema beleza, que todos nós temos muito apreço pelos diamantes, mas que se pegarmos aquela pedra, o diamante é uma rocha, e arremessarmos no rosto de nosso semelhante, nós o feriremos. Nós temos que envolver o diamante da verdade com o veludo do amor e entregá-lo suavemente nas mãos da pessoa. Fazer como o Chico também nos convidava. Um palestrante muito empolgado, muito vaidoso, foi ter com ele: Chico, você tem que se defender, homem. Estão falando calúnias a seu respeito, mentiras. A verdade deve ser dita, doa em quem doer. Mas ele, do mesmo modo, quietinho, não disse uma palavra sequer. Psicografou um pequenino soneto, o único que eu sei de cor. No mundo, a fórmula para se encontrar a felicidade com esplendor é uma gota de verdade dentro de um litro de amor. Eu vou repetir. No mundo, a fórmula para se encontrar a felicidade com esplendor é uma gota de verdade dentro de um litro de amor. Então Chico veio para nos trazer o exemplo da humildade. Veio para nos ensinar a tríade kardeciana, o trabalho, a solidariedade e a tolerância, meus amigos. Não nos percamos em discussões estéreis. Não percamos tempo em polêmicas inúteis. Há tanto trabalho a ser feito. Há tanto que podemos fazer por essa doutrina, por esse tesouro que nos é confiado. Nós que temos a honra, essa honra talvez imerecida, de estarmos ao lado, de participarmos desse grupo que tem à frente o codificador Allan Kardec, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, o apóstolo sacramentano, que doou a sua vida por amor a Jesus, trabalhando afanosamente, desencarnando, doente, vitimado pela influenza, pela gripe espanhola, sem parar um minuto sequer de atender aos enfermos. De Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, que mesmo paralítico, cego,
falava para as multidões sobre o amor de Jesus. Nós que temos a honra de estar ao lado de Francisco, o Cândido Xavier, que aos 5 anos de idade é constrangido a lamber feridas, e nós, a qualquer motivo, por qualquer crítica, abandonamos a casa espírita, o trabalho, que é o melhor tratamento para as nossas almas. Nós que temos a honra de estar ao lado de Emmanuel, de André Luiz, do Espírito Meimei, de irmã Sheila, de irmã Rosália, de Joana de Ângeles e de tantos missionários do bem. Não façamos como aqueles espíritos que vieram até Chico e ele nos confessar que essa é a maior queixa daqueles que chegaram ao mundo espiritual, os espíritas, a consciência do tempo perdido. Porque eu fico imaginando o emérito codificador, já quase no final da 2ª edição daquela obra monumental, 1019 perguntas e respostas, ele indagar na questão 932 do Livro dos Espíritos: por que tão comumente no mundo o mal é que predomina? E as entidades venerandas nos respondem: pela fraqueza dos bons. Os bons são tímidos, somos covardes, meus amigos, omissos. Os maus, ao contrário, são audaciosos e intrigantes, mas quando os bons quiserem, eles preponderarão. Ah, Nazareno, mas eu já faço a minha parte, eu venho para cá, assisto palestra, eu tomo até passe, estou fazendo o evangelho no lar. Será que é suficiente? Recorramos mais uma vez ao codificador e encontraremos na questão 642 do Livro dos Espíritos ele interrogar: para alcançar a felicidade futura, bastará ao homem não praticar o mal? Ao que os Espíritos respondem: não, porque se sois responsáveis pelo mal que praticardes, sois responsáveis também pelo mal que surge da vossa omissão no bem. Se nós tínhamos a oportunidade de ajudar e não fazemos, e dali surge o mal, nós somos corresponsáveis por ele. Marcel Mariano, um dos maiores oradores da atualidade, vice-presidente da Federação Espírita do Estado da Bahia, revela-nos que o título de maior responsabilidade na terra, dizem-lhe os bons espíritos, é o título de espírita. Quando hoje é muito mais fácil, quando hoje nós temos orgulho de falar, porque todos sabem que os espíritas são caridosos, são pessoas boas, dedicadas. Não estamos na época de Bezerra das casas apedrejadas. Temos a honra de poder declarar-nos espíritas. Assim como nos disse um amigo, Paulo Sérgio Dias de Carvalho, hoje em Uberlândia, grande companheiro, disse: Nazareno, é muito fácil comprar uma camiseta e andar com Jesus no peito, mas tem que ter muito peito para andar com Jesus. E é verdade, meus amigos, seremos taxados de hipócritas, de fanáticos, de loucos, como Francisco de Assis. As pessoas gritavam: pazzo, pazzo, louco, louco em italiano. Seremos incompreendidos, mas temos o exemplo de Allan Kardec para nos guiar em cada passo da nossa jornada. E para encerrarmos, gostaria de trazer uma poesia de Amaral Ornelas, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, para encerrarmos essa singela homenagem ao codificador que dá-nos a vida por amor a Jesus, por Leon Luz e por tantos outros mártires do cristianismo. Estes 1 milhão de cristãos que
que na época de Jesus são condenados à morte, crucificados, empalados, lançados às feras, queimados, e seu corpo em brasas, é que permitem que a luz do Evangelho jamais se apague e chegue até nós. E o Espiritismo nos pede tão pouco. Por amor a Jesus, por tributo a Kardec, leamos a poesia de Amaral Ornelas, homenagem a Kardec. Trouxeste, Allan Kardec, a longa noite humana, o Cristo em nova luz, revivecida aurora. E onde estejas serás, eternidade afora, a verdade sublime em que o mundo se irmana. Em teu verbo solar, a justiça se ufana, de aclarar consolando o coração que chora. A fé brilha, o bem salva, a estrada se aprimora, e a vida, além da morte, esplende soberana. Escuta a gratidão da terra, em toda parte, a alma do povo freme e canta, ao relembrar-te a presença estelar e a serena vitória. Gênio, serviste, herói, exterminaste as trevas, recebe com Jesus, na glória em que te elevas, nosso prêmio de amor nos tributos da história. Que Ele, com seu exemplo de luz, que Jesus de Nazaré nos abençoe e nos ilumine hoje, agora e sempre. Muito obrigado.